A paz do Senhor, gente. Boa noite, meus amados. Glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos juntos na presença do Senhor nosso Deus. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham. Meu muito obrigada. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe você, abençoe sua casa. Glória a Deus, abençoe tudo aquilo que leve o seu nome. O nosso Deus é bom, meus amados. O nosso Deus é maravilhoso, justo e fiel. E Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Amém? Glória a Deus, o nosso Deus é poderoso. A palavra do Senhor no livro de Êxodo, Êxodo de número 33, versículo de número 15, nos diz assim: Então disse-lhes, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus. Que eu, você, que nós não possamos dar nenhum passo fora da presença do Senhor nosso Deus. Porque, meus amados, é importante quando nós sabemos que o Senhor está conosco e que nós somos dependentes desse Deus. Glória a Deus, o Senhor habita em você. Da pessoa bendita do Espírito Santo, glória a Deus, o Senhor habita em mim, o Senhor habita em nós, aleluias, por esta maravilha que nós não merecemos, mas a bondade e o amor de Deus nos alcançou. A palavra de Deus nos diz que o Senhor amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho para todos aqueles que nele crêem, não pereça, mas tenha vida eterna, O que está escrito em João 3:23, Então, glória a Deus por este Deus maravilhoso. Glória a Deus por esse Deus que nos dá a oportunidade de estarmos na sua presença. Os filhos de Israel haviam pecado contra Deus, sim. Havia pecado contra Deus, porque enquanto Moisés está ali falando com Deus, os filhos de Israel ali fazem bezerro de ouro, adoram aquela estátua, e o Senhor Deus não se agrada. E o Senhor fala para eles, para Moisés, avisar a eles que não vai com eles. Não, o Senhor não vai com eles naquela caminhada à terra prometida. O Senhor não prosseguirá com eles, porque o Senhor diz que eles são um povo obstinado. E assim o Senhor fala para Moisés que poderia ser que ele o consumisse no caminho. Então ele iria enviar um anjo, sim, ele iria enviar um anjo para que isse com ele e vencesse todos aqueles que estavam ainda nos caminhos, Os heteus, os amorreus, os jeveus, enfim, todos aqueles que ainda estavam no caminho até ele chegar à terra prometida. Então nós vemos aqui, meus amados, que tem pessoas que às vezes até podem ter a promessa cumprida sem a presença de Deus, sim, porque o Senhor disse que enviaria o anjo, mas a promessa iria se cumprir na vida do povo de Israel. Mas nós vemos, meus amados, que Moisés não quis saber do anjo indo com ele, não. Mas Moisés rogou a Deus para que o próprio Deus fosse com ele, Glória a Deus. Porque nós sabemos que os anjos, ele trabalha em nosso favor. A palavra de Deus nos diz que os anjos são ministros de Deus e trabalham em favor de todos aqueles que herdaram a salvação, Glória a Deus. O Senhor dispensa anjos, sim. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que os anjos do Senhor, Ele acampa ao nosso redor, o Senhor dispensa anjos para cuidar daqueles que servem ao Senhor. Então, glória a Deus por isso. Mas o anjo só não é interessante, não. O anjo faz parte da vida daqueles servos do Senhor, sim, porque os anjos estão sempre conosco. Os anjos não recebem adoração, porque eles são servos de Deus e conservos nossos. É isso que diz a palavra, glória a Deus. A nossa adoração, meus amados, tem que estar voltada ao Senhor nosso Deus. As nossas petições têm que estar voltadas ao Senhor nosso Deus por meio de Cristo Jesus, porque Ele é o caminho que nos liga ao Pai. E todas as nossas orações têm que ser levadas a Deus mediante a palavra do Senhor nosso Deus. Ele é o caminho que nos leva até o Pai. Então, glória a Deus por isso, porque há sempre uma oportunidade. Mesmo como aquele povo de Israel que ali pecara, adorando aquele bezerro de ouro. E ali irritaram o Senhor. O Senhor ali ficara chateado com o povo de Israel e falara que não iria mais com ele. E ali a palavra de Deus nos diz que o Senhor mandara que aqueles povo tirasse seus atavios, tirasse ali, todos os seus enfeites, e que ele iria ver o que faria com aquele povo. Ou seja, o Senhor estava ali, dando uma oportunidade, porque quando ele disse que iria ver, ele não ia destruir logo aquele povo, Glória a Deus. E aquele povo se entristeceram, tiraram seus atavios, mas Moisés, homem de Deus, roga a Deus por meio das orações, por meio da sua petição diante de Deus, porque ali Moisés conversando com Deus, a palavra do Senhor nos diz que Moisés falava com Deus face a face, Glória a Deus. Olha que coisa linda. Moisés conversando com Deus, Moisés falara para o Senhor,
que se o Senhor não fosse com ele, se o Senhor não fizesse ele sair daquele lugar, porque ele não iria a lugar nenhum se Deus não fosse com ele. Veja que dependência de Moisés, de Deus, né? Então nós também somos dependentes de Deus. É isso que nós temos cada dia de reconhecer, a nossa dependência de Deus. Em nenhum lugar, se o Senhor não for conosco, que nós possamos estar com o ouvido atento para ouvir o que Deus quer que nós façamos, para nós fazermos somente aquilo que o Senhor quer e ir somente aonde o Senhor vai conosco. Glória a Deus. Meus amados, ali o Senhor ouvindo as palavras de Moisés, o Senhor fala a Moisés, que Moisés achaste graça ao coração dele, né? Glória a Deus. Assim como eu, você, como nós, achamos graça aos olhos de Cristo e hoje nós estamos na sua presença. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Não é nós que somos bonzinhos, é o nosso Deus que é maravilhoso, é o nosso Deus que é amoroso e nos escolheu para ser povo seu e ovelha do seu pasto. E o Senhor está buscando, sim, o Senhor está com os braços estendido, aberto, esperando mais e mais pessoas que queiram assim também se achegar a Ele, porque a salvação é para todos que aceitarem a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Glória a Deus. O Senhor disse para Moisés, então, que iria com eles, sim, iria com eles, para que Moisés pudesse descansar. Glória a Deus. Só há descanso, meus amados, quem está em Deus, sim. A palavra de Deus é maravilhosa e ela nos mostra que quem tem o Senhor, meio em meio à dificuldade, descansa, glória a Deus. Por isso que o salmista, no Salmo de número 46, ele nos diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Então, nós vemos que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, é Ele que nos faz descansar. O Salmo 91 nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, só tem descanso em Deus. Só há paz verdadeira em Deus. Então, que nós possamos cada dia mais buscar esse Deus e confiar na sua bondade, na sua fidelidade, porque Ele é bom, justo, eterno e fiel. Glória a Deus. O povo de Israel ali puderam contar com a presença do Senhor, porque Moisés intercedeu por eles. Moisés viu a importância da presença de Deus. Assim, nós também possamos cada dia mais ver a importância da presença do Senhor, nosso Deus, em nossas vidas. Que nós não possamos andar do nosso jeito, não, mas que nós possamos andar da maneira que agrada ao Senhor. Um forte abraço a todos, que todos tenham, assim, uma boa noite.